galera, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Ricardo Kern da Igreja Voz da Profecia em São José dos Campos e tenho a imensa alegria de estar iniciando através do YouTube o meu canal Na Ponta do Altar. Inscreva-se, divulgue este canal, ative aí o sininho para que você receba novos vídeos que eu estarei postando constantemente. Divulgue com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser e embarque comigo nesta viagem de muita história bíblica, cultural e muitas curiosidades que talvez você não conheça. Como já me apresentei, sou o pastor Ricardo Kern e há quase 20 anos sou estudante e amante da Palavra de Deus e tudo que envolve a sua história no decorrer dos séculos. Sou também pastor titular da Igreja Voz da Profecia aqui em São José dos Campos. Há quase 10 anos sou membro da diretoria deste ministério e também sou um dos fundadores e diretores durante 13 anos do Colégio Filhinhos do Rei, uma escola cristã em São Paulo. Espero que através dele você possa conhecer mais a fé que professa, alguns atributos de Deus e o seu relacionamento com a humanidade. E há muito tempo era o meu sonho usar essa ferramenta tão eficiente para dar continuidade ao meu ministério, que é pregar e ensinar a palavra de Deus. Você poderá participar de forma interativa comigo e também ganhar muitos brindes e, acima de tudo, adquirir muito conhecimento. Vambora? Na Ponta do Altar, está no ar. Você deve estar curioso se perguntando por que este nome Na Ponta do Altar? A palavra altar, normalmente, ela nos remete a algo divino ou algum local de adoração. E também ela sempre nos remete a algo relacionado a Deus. E o que eu quero mostrar neste quadro, Na Ponta do Altar, é mostrar que nós sempre estamos na ponta. Ou na ponta muito próximo de Deus, desfrutando das suas bênçãos e da sua companhia, ou na ponta do altar, prestes a cair. Em qual ponta você está? Bora para o nosso primeiro estudo. E o primeiro estudo de hoje é sobre a palavra religião. A religião há séculos tem sido motivo de brigas, intrigas, guerras por poder, dinheiro e por domínio sobre outras pessoas. Mas ela não foi criada com esse objetivo. Muitas pessoas não querem conversar sobre esse assunto, um assunto tão relevante e tão presente na nossa vida diária. Mas nós não queremos discutir porque nós não conhecemos. E quando não conhecemos algo, temos dificuldade de poder debater de forma saudável com as pessoas. E é isso que eu quero trazer para você, a importância disso na nossa vida diária. Qual o verdadeiro significado da palavra religião? Religião vem do latim, vem da palavra religare, do latim, que significa ligar de novo. Ligar de novo o quê? O homem, ele foi desligado de Deus após o pecado de Adão e de Eva no Éden, né? E precisa ardentemente ser religado a Deus novamente. Ah, você pode dizer que eu já estou ligado a Deus. Será? Para você que não gosta e não tem interesse sobre a questão religiosa, eu quero dizer para você que a religião ela é um instrumento que nos leva a conhecer o nosso Salvador, a entender o plano de Deus de salvação para o homem e mostrar para nós que nós necessitamos de Jesus Cristo para que nós venhamos ser novamente religados a Deus. Devido ao pecado do homem, ele está completamente desligado de Deus. A palavra de Deus, ela fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos, ou seja, desligados completamente de Deus e precisam ardentemente da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para ser religados novamente a Deus. Não basta apenas dizer que temos Deus na nossa vida ou que temos Jesus no nosso coração. Precisamos conhecê-lo, precisamos saber qual é o plano dele para as nossas vidas. E para isso, a religião é muito importante. É ela que nos incentiva a conhecer a Bíblia e a conhecer profundamente
a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim aprendemos a viver uma vida religiosa, uma vida plena com Deus e cheia de esperança. E como esta religação pode acontecer? É aí que muitos se enganam. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é dela que tiramos todas as nossas pesquisas, nossos ensinamentos sobre o relacionamento do homem com Deus. Nós cremos que a Bíblia é a verdade de Deus para a humanidade. Por isso que nossas bases de estudos sempre se baseiam na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Muitos podem até não aceitar a Bíblia. Respeitamos a opinião e a posição de cada um. Mas nós que estamos aqui ensinando, nós que estamos pregando, a base precisa ser a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. E o que ela diz sobre esse assunto? Ela nos ensina que é só através de Jesus Cristo que nós podemos ser religados novamente a Deus. Foi por isso que Cristo morreu na cruz e lá na cruz ele disse: está consumado. Ele conseguiu completar o plano de Deus, a obra de Deus para a salvação do homem. Em várias passagens bíblicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós podemos ver tais declarações. O livro de Isaías, por exemplo, lá no capítulo 9, versículo 2 e versículo 6, vai falar algo muito importante sobre isso. Diz que as pessoas que estavam caminhando para a morte, elas viram uma grande luz. E lá no versículo 6 diz que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o seu nome será, e o poder está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Qual o menino que nasceu? Jesus Cristo. 700 anos depois dessa profecia, Cristo vai nascer e vai trazer a salvação para todo homem e fazer com que ele seja religado novamente ao Senhor. E no Novo Testamento, também lá em João capítulo 3:16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E também nós podemos ver que o próprio apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram, todos, sem exceção, e estão destituídos, estão longe de Deus. Precisam da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é graça? Graça é o bem que nós não merecemos e nós recebemos em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Essa questão da religião, ela é muito debatida há muitos anos entre muitas pessoas. Muitos discordam, muitos concordam, muitos acham que todos os caminhos levam a Deus. Mas como a nossa fonte de pesquisa é a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela não diz isso. A Bíblia diz que existe somente um Salvador. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, uma esperança de vida que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Então, não se deixe enganar, não se deixe enganar. A Bíblia Sagrada e Jesus Cristo é a nossa referência. E vamos ao que nos interessa mais, que é o quê? Saber um pouco sobre essa questão da religião. E eu quero iniciar também, falando sobre 3 religiões. As 3 religiões mais importantes do mundo e as mais antigas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas religiões, elas são milenares e são as religiões que adoram um único Deus. Por isso, são chamados de religiões monoteístas. Só adoram a um Deus, que é o Deus de Abraão. Todas as religiões do mundo, elas giram em torno de um Deus, de uma divindade ou várias. A nossa, por exemplo, essas 3, aliás, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, elas giram em torno apenas de um Deus verdadeiro, como eu já disse. Essa é a diferença delas entre outras religiões, que têm vários deuses, que têm várias formas de adoração, a qual muitas vezes acabam indo em desencontro com a verdade bíblica. E como nós estamos para defender a Bíblia Sagrada, é nela que nós vamos apoiar todas as nossas refutações. É claro que no decorrer da história, estas organizações, elas tiveram muita mudança.
O judaísmo, por exemplo, hoje já não oferece mais sacrifícios de animais como uma forma de ter os seus pecados perdoados. Eles também já não têm mais o templo, o grande templo de Salomão, para poder adorar a Deus. Esse templo ele foi destruído 2 vezes, né? Ali pelo rei da Babilônia, no ano 600 mais ou menos ali antes de Cristo, e também pelo imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo. E só restou uma parte do muro, e ali eles fazem orações, eles fazem reuniões. Eles devem ter também por lá alguns locais, algumas sinagogas que ainda se reúnem para poder aprender a palavra de Deus. O cristianismo, por sua vez, ele foi dividido em várias denominações. Hoje nós temos o catolicismo e temos também o protestantismo, e dessas divisões, muitas subdivisões aconteceram durante os séculos aí da história do cristianismo. E o islamismo? O islamismo também já tem divisões neles, né? Que são o islamismo, nós conhecemos o islamismo através dos muçulmanos, e são os muçulmanos xiitas e sunitas. Existe essa divisão e deve ter outras divisões aí que aconteceram no decorrer do século. Então essas são as 3 principais religiões monoteístas que existem no mundo hoje.